O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, amado povo de Deus, o que você veio celebrar nesta manhã? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Por quê? Muitas vezes, e quase sempre no mundo que vivemos, nós somos facilmente atraídos por tragédias, por dramas, por tristezas. Nós temos uma capacidade muito grande para o bem, porque nós fomos criados por aquele que é o bom, por excelência. Mas por conta da influência que recebemos e da concupiscência que nos restou depois do pecado original, nós temos uma facilidade e somos muito influenciados pelas coisas que nos rodeiam, que nos afetam. E se nós vivemos numa cultura, num mundo onde a crueldade e a maldade são bem praticados, é claro que nós estamos nesse meio e também seremos influenciados. A questão é que o Evangelho precisa trabalhar na nossa alma, de dentro para fora, empurrando o mal para poder acolher o bem. Hoje nós vemos na liturgia dessa missa dos fiéis defuntos, missa de finados, sobretudo na primeira leitura de hoje, essa dicotomia que existe entre compreensão humana das coisas e compreensão divina. E nós precisamos trabalhar muito aqui nesse mundo, através das nossas orações, através da vida sacramental, através da vida eclesial, da minha participação na vida da comunidade, para que a minha sensibilidade em relação ao próximo aumente, mas sobretudo que eu consiga fazer com que a minha compreensão de mundo e de mim mesmo possa se aproximar cada vez mais daquilo que Deus compreende a meu respeito e a respeito do mundo também. Vamos lembrar que tudo foi criado por Ele, menos o mal e o pecado. Isso significa que mal e pecado não foram pensados por Ele para nós. E é por isso que desde o início a morte não havia sido pensada, a doença não havia sido pensada. E todas essas coisas que contribuem para que o nosso período passageiro, período já é passageiro, que o nosso período nesse mundo, ele possa ter significado. Todas essas coisas devem trazer para nós uma compreensão que vai além da dor,
que vai além da saudade. Então o padre vai refazer a pergunta: o que você vê, o que nós estamos celebrando nesse dia 2 de novembro, ou o que celebramos como católicos, cristãos, filhos de Deus, crentes na ressurreição de Jesus, o que celebramos todos os anos no dia 2 de novembro? Celebramos a saudade, porque saudade é coisa boa, e celebramos a esperança. E aí o padre volta a dizer para vocês que essa esperança que celebramos é a esperança que já é certa, não é uma esperança vazia, não é uma esperança sem consistência, não é daquelas esperanças que nós confundimos com a ansiedade. Como nós somos ansiosos, né? Acredito eu que todo ser humano, algum grau, alguma porcentagem de ansiedade viva. E até certo ponto é bom que viva para poder se mexer, porque o ser humano parado também é um ser humano que não produz, que não tem frutos. Mas tudo tem que ter sua dose certa. Por isso, a ansiedade difere desta esperança. As ansiedades, as síndromes desse mundo que estão relacionadas à ansiedade, elas se diferem da nossa esperança. Por quê? A nossa esperança é a respeito de algo que já foi garantido. Nós não estamos esperando por alguma coisa que pode ser que aconteça. Nosso Senhor, nosso Salvador, já deu a sua vida e já ressuscitou. Já recolocou todas as coisas no seu devido lugar, inclusive o sofrimento. Tudo que provoca sofrimento e a morte, porque era a única que faltava ser derrotada nesse mundo, e o Senhor não poderia passar por esse mundo sem ter derrotado tudo o que precisava ser derrotado antes de voltar para o seu lugar ao lado do Pai. Então nós estamos celebrando a certeza da ressurreição. Nós estamos celebrando a certeza de algo muito maior do que nós vivemos nesse mundo, e dessa maneira nós conseguimos compreender o mundo hoje com os olhos de Deus. Deus olha para nós nessa manhã, olha para a nossa vida, olhou para os nossos entes queridos com esperança. Porque se o Senhor não olhasse para nós com esperança, Ele já teria desistido de nós. E celebrar finados é celebrar também a memória de um Deus que não desiste dos seus. Que quando somos batizados já nos concede uma morada reservada no céu, um para cada um. Agora, quem vai fazer? Quem será o grande responsável por ocupar a morada junto de Deus um dia no céu ou não ocupar? Quem serão os responsáveis? Somos nós. Deus não pode fazer por nós o que é nosso? E Ele nos deu a liberdade para que possamos fazer as nossas escolhas de maneira livre. E se eu escolho as coisas nesse mundo, eu tenho que lembrar nas minhas escolhas que eu, como cristão, tenho um critério, o critério dos critérios. O que eu vivo nesse mundo, o que eu escolho fazer nesse mundo, os afetos, os sentimentos que eu escolho conservar no meu coração, as minhas atitudes, as minhas palavras, a maneira com a qual eu me relaciono com as pessoas, com Deus, com a igreja, tudo isso precisa ter como critério a vida eterna. E a vida eterna com Deus. Perceberam hoje no final do Evangelho que a vida eterna pode ser vivida de duas maneiras. Ela pode ser vivida com Deus ou fora de Deus. E aí o que vai contar, padre? Como que eu vou saber para onde eu vou? Ora, olha para a tua vida hoje. Porque celebrar finados não é só vir aqui à igreja rezar pelas almas daqueles que se foram e que nós acreditamos estarem pelo menos no purgatório, tendo em vista já o céu. É por eles que rezamos nessa manhã. Mas vir à igreja nessa manhã é também já ter feito uma análise da sua vida
quando você perdeu o papai, quando você já perdeu sua mamãe, quando o marido já se foi, quando a esposa já se foi, quando tragicamente uma mãe já enterrou seu filho ou sua filha, ou outro ente querido, amigo querido. Você já deve ter feito um exame de consciência para saber, quando chegar a sua hora, o que você vai dizer para Deus. Porque a morte de quem amamos tem que ter esse poder na nossa vida. Tem que ser também um determinante de comportamento para nós. O que eu quero fazer, o que eu quero apresentar para Deus. E a gente não pode perder isso de vista, meus irmãos. E o padre está falando isso para criar ansiedades? Não. Nós estamos falando, o padre repete, de coisas certas. E se tem uma coisa certa, é que vamos morrer. A gente não pode esquecer disso. Nós iremos morrer. Na visão do mundo, a morte é uma coisa péssima. É uma coisa trágica, é uma coisa ruim. Chega a gerar até egoísmo em nós. Porque muitas vezes o nosso apego e a nossa compreensão de morte é uma compreensão tão sem conversão, que a pessoa está na cama, dentro da nossa casa, sofrendo há dias, semanas, meses e anos, mas nós não queremos deixá-la partir. Nós achamos ruim falar com Deus: Senhor, traga a cura definitiva, porque eu amo essa pessoa. E quem ama não gosta do sofrimento de ninguém. Isso é masoquismo, não é amor. Essa é a compreensão de mundo. É como se nós, seres humanos, para o mundo, tivéssemos que ser perfeitos, por isso não podemos ficar doentes, por isso não podemos errar, por isso não se pede perdão. Nós não. Nós temos o Evangelho como base. Nós temos nosso Senhor que ressuscitou. Nós temos a compreensão da nossa vida nesse mundo como um estágio. O padre falava há pouco tempo atrás, numa homilia, que nós estamos vivendo uma espécie de exílio enquanto estamos nesse mundo. Porque nós somos criados e precisamos voltar para a eternidade. Nós estamos no tempo exilados para aprender a escolher pelo eterno. É isso que nós precisamos fazer. E quem escolhe a eternidade e a eternidade com Deus, precisa sim esperar e se preparar para o dia da sua morte. Não como uma coisa ruim, mas como algo necessário para voltar para Deus. Ninguém perde ninguém quando morre. Nós entregamos para Deus, porque Ele é o dono. Eu não sou dono dos nossos maridos e das nossas esposas. Eu não sou dono dos meus filhos. Eu não sou dono dos meus amigos. Deus é dono. Nós entregamos de volta e por isso nós precisamos, inclusive, saber entregar de volta. E nós não sabemos. Porque nós precisamos ainda converter muito a nossa visão sobre a morte, a nossa visão sobre a nossa vida neste mundo e a nossa compreensão sobre vida eterna, que ainda é muito falha, muito fraca. Depois, se você quiser retomar a leitura de hoje do livro da sabedoria, ela tem duas partes. A primeira parte é alguém, o autor escrevendo sobre um ser humano sem esperança. Eu não acredito mais em nada, nada vai dar mais certo, não tenho mais em que me pôr a minha confiança, e vai por essa ótica, e vai por essa tonalidade de pessimismo, até que o autor vira a chave e entrega para Deus o sentido de tudo. Mas o meu Deus é misericordioso, Ele me cumula de bênçãos de esperança, por isso eu volto a acreditar. E é de fato assim. Se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente nem tem muito motivo para acreditar, não. A gente só acredita porque Deus nos deu o dom da fé. Ele nos deu para que nós não nos percamos. Então olha que belo, olha que bela é a nossa igreja. Vocês sabem que a nossa igreja, ela nos permite pensá-la atingindo a
todas as almas, exceto aquelas que não querem mais ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Mas hoje nós que ainda militamos nesse mundo, peregrinamos nesse mundo, formando uma igreja que é militante, estamos oferecendo o santo sacrifício da missa por aqueles que estão padecendo ainda estão purgando, se purificando no purgatório, para que eles possam alcançar a vida eterna no céu com Deus, na hora em que o Senhor os permitir viver assim. Mas nós estamos intercedendo por essa igreja, por essas almas que purgam, para que um dia eles estejam habitando a igreja que triunfa do céu, a igreja dos santos e santas, que inclusive comemoramos ontem, dia 1º de novembro, numa data universal, e no Brasil, liturgicamente, celebraremos neste fim de semana. Logo mais, quem estiver na Santa Luzia às 5 da tarde, já celebramos a liturgia de todos os santos. É a igreja do céu, a quem nós recorremos, pedindo a intercessão por nós, inclusive, que ainda estamos nesse mundo. Essa é a nossa igreja, uma igreja que celebra a vida, uma igreja que celebra a saudade com esperança, e esperança na ressurreição. Vamos pedir a nosso Senhor que quando choremos pelos nossos entes queridos falecidos, não choremos com sentido vazio, mas choremos acreditando nisso, que nós acabamos de partilhar. Que nossas lágrimas também sejam carregadas de esperança, sejam carregadas de confiança em Deus, para que façam sentido também na nossa vida. Maria, nossa mãe, e São José possam estar intercedendo por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,